noite, a paz do Senhor. Todos que nos assistem também, agora também pelo YouTube, Facebook. Estamos aí expandindo as nossas transmissões para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado. Vamos orar novamente? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, eu quero entregar, Senhor, esse momento sob a direção do Teu Santo Espírito. E com muito temor e tremor, nós aqui, Senhor, que estamos nesta igreja, aqueles que estão participando do culto conosco, via online, nós recebemos a Tua palavra com temor e tremor, com alegria, com esperança. E desejamos, Senhor, que a cada dia, a cada momento das nossas vidas, o Senhor continue a boa obra que começou na vida de cada um de nós. Manifesta o Teu poder aqui, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que haja esperança no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Conduza, Espírito Santo, conduza este momento, assim como tens feito, já desde o momento que começamos as orações, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias. Eu entendi que devemos continuar falando sobre a perseverança na fé. Então eu quero, ainda no mês de junho, esse mês, todo, meditar na palavra de Deus, em especial no livro de Neemias. Por quê? O livro de Neemias ele tem uma carga tão grande de ensino, de testemunho, para nos animar a perseverar na fé. Tamanho foi a luta desse jovem aqui. Tamanha foi a batalha desse rapaz que nós vamos conhecer aqui. Mas ele foi um vencedor. Ele conseguiu concluir aquilo que Deus chamou ele para concluir. Não com nenhuma facilidade, mas ele concluiu. Então, durante todo o mês de junho, eu ainda quero falar com os irmãos e irmãs sobre a perseverança na fé. Então, nós vamos trabalhar hoje só o primeiro capítulo de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias e Esdras praticamente são considerados o mesmo livro, eles contam a mesma história. Porque ambos os dois trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém logo depois da volta do exílio. Muito provavelmente, Esdras foi primeiro para Jerusalém, e posteriormente Neemias. Eu não vou adiantar muito sobre Neemias, porque nós vamos trabalhar aí durante o mês de junho, e nós vamos conhecendo aos poucos. Vamos prestar muita atenção. No capítulo 1, o capítulo todo vai dos versos 1 ao verso 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Até aqui. Então, irmãos, só para nós nos situarmos melhor, algumas pessoas com autorização de Ciro já haviam voltado para Jerusalém para reconstruir, para repovoar Jerusalém. No entanto, Esdras estava junto com essas pessoas, entre outros. No entanto, até este momento aqui, eles não haviam conseguido. Por quê? Como não é novidade para nós, se levantou a oposição para que eles não reconstruíssem Jerusalém. Levantaram-se opositores. E com Neemias também não foi diferente. Então, quando Neemias, ele havia ficado em Suzã, ali na região da Babilônia, da Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. O que era o copeiro do rei? O que ele fazia? O copeiro do rei era a pessoa que provava os vinhos antes do rei experimentá-lo para ver se não estava envenenado os vinhos, né? Então, nós com isso sabemos que o Neemias, ele era muito, mas muito próximo do rei Artaxerxes. Ele era uma pessoa do alto escalão do reinado do persa Artaxerxes. E ele servia o rei, estava sempre próximo do rei. Ele não estava em Jerusalém. E a vida de Neemias aqui não era das piores, pelo contrário, era muito boa. Ele não estava sofrendo o que o povo estava sofrendo lá em Jerusalém. Ele tinha uma vida muito boa. Copeiro do rei, uma pessoa muito próxima do rei. No entanto, irmãos, quando nós vamos observando aqui, uma pessoa conhecida no verso 1, próxima que Neemias fala que é seu irmão, chamado de Anani, verso 2, aliás, veio de Judá para Suzã, onde estava ali o quartel-general do rei Artaxerxes. E quando ele chega ali, ele se encontra com Neemias e Neemias pergunta: Anani, como que estão as coisas lá em Jerusalém? Como estão os nossos parentes? Como estão os nossos patriotas? Como que está a reconstrução de Jerusalém que nós tanto sonhamos? E aí a resposta de Anani foi a seguinte, verso 3. Disseram-me: olha, o restante que não foram levados se acham lá na província, e a situação deles é que eles estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ou seja, estava totalmente destruída Jerusalém,
ainda que Ciro havia permitido que o povo voltasse para lá. A reconstrução ela não foi fácil, ela não foi simples. Ela demandou muita fé, muita perseverança. E Neemias é o homem da perseverança. E a história dele vai mudar as nossas vidas. No primeiro momento, irmãos, que eu acho interessante destacar aqui, é que embora Neemias estivesse muito bem, obrigado, vivendo com o rei no palácio, no quartel-general, ali em Suzã, ele se comoveu ao saber que os seus irmãos, o seu povo estava em extrema miséria. Que estavam os muros de Jerusalém destruídos, os muros eram as fortalezas. Tinham que reerguer os muros para a proteção da cidade. E ela estava ainda totalmente destruída. Não tinha andado. Quando você pergunta de alguma coisa, e aquilo lá já melhorou, já conseguiram resolver? E as pessoas falam, nem piorou, pelo contrário, piorou. Não conseguimos resolver nada. Foi exatamente o que está acontecendo aqui. E Neemias, qual é a reação deste homem? Um verdadeiro adorador, um homem com o coração no altar de Deus, servo, homem cheio do espírito e de piedade. Ele chorou. Ele não suportou, embora não estivesse sentindo na pele o que o povo estava sentindo, ele não suportou saber que o seu povo estava sofrendo, que os seus irmãos estavam sofrendo. E que a cidade amada do seu povo, o povo judeu, estava totalmente destruída. E ele entra em prantos, ele começa a chorar. E ele entra num estado muito parecido com o estado de luto. A palavra diz que, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E também diz, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É aqui, irmãos, exatamente daqui para frente que começamos a ver o mover da mão de Deus. Exatamente daqui. Tudo que Neemias fez depois junto com Esdras, reconstrução, vamos ver lá na frente, repovoamento, tudo começa no momento onde ele sente que Deus está o incomodando para voltar para a sua terra e lá junto com muitas pessoas trabalhar na reconstrução, principalmente no primeiro momento dos muros que protegiam a cidade. O que acontece com Neemias? Ele chora. O que acontece com Neemias? Ele lamenta por conta daquela situação. A tristeza toma conta dele. O fato de dizer que ele assentou significa que ele parou. A notícia fez ele parar. E ele tinha um emprego o qual ele não podia deixar de fazer. Deixando bem claro. Não era como nós, não tinha testado. Ele tinha que servir o rei. E servir o rei com um sorriso no rosto. Não era de qualquer forma, não. Disposto, com um sorriso no rosto. Mas ele não consegue, ele cai. Ele começa a chorar. Ele começa a lamentar. Essas são as duas primeiras reações de um homem que mudou a história de um povo todo e cuja história está na Bíblia. Com isso, irmãos, o que eu quero de início dizer para vocês? O chorar, o lamentar, faz parte. Faz parte da nossa vida. Deus nos fez humanos, sensíveis ao sofrimento. E glória a Deus se formos sensíveis ao sofrimento das pessoas. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa indiferente.
Bom, eles estão lá em Jerusalém e eu estou aqui. Sorte minha. Tomara que dê tudo certo para eles lá. Vou orar para que Deus os abençoe e vou ficar aqui no meu conforto. Ele sentiu-se motivado pelo Espírito Santo. E um primeiro momento, ele tem um quebrantamento. Um quebrantamento. É a pergunta que nós poderíamos fazer. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a igreja, com a Gileade? O que eu tenho a ver com o sofrimento das pessoas? O que eu tenho a ver com o sofrimento das pessoas que trazem pedidos de oração para nós? O que eu tenho a ver com o sofrimento das pessoas, dos irmãos da igreja, o sofrimento dos nossos vizinhos e até daquelas pessoas que estão agora ali na UPA, no Éden? Para muitas pessoas, elas dizem e pensam, bom, a minha hora de sofrer vai chegar, deixa eles lá, eu vou tocando a minha vida. Mas uma pessoa cheia do Espírito, piedosa, ainda que não consiga estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ela se condói e ora por aquelas pessoas, sentindo como se ela mesma estivesse ali. A empatia, se eu não me engano, é esse o sentimento, o qual deveria habitar em nós. O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver. O que Neemias tinha a ver com o povo judeu que estava lá? Ele tinha tudo a ver. Era o povo dele. E ele era uma pessoa que não ligava para o conforto e para o status de ser copeiro do rei. Ele sabia. Neemias era uma pessoa estudada, versada na palavra, porque ele lembrava das promessas feitas a Moisés. E ele estava agora aqui reclamando a Deus que se cumprisse essa promessa, e agora ele está dentro, exatamente no olho do furacão. É aquela conversa que às vezes a gente fala, olha, temos um problema, quem que vai resolver? Olha no espelho, aquela pessoa que está dentro do espelho é que vai resolver esse problema. Mas, irmãos, o mais interessante é que Neemias, que tem muito a nos ensinar, e isso começa hoje, ele tem uma atitude que é crucial para as nossas vidas, para que nós possamos viver e andar em vitória e assertividade de acordo com a vontade de Deus. O que ele faz? Estive jejuando e orando por algum tempo. Já conversamos aqui nas quartas-feiras sobre a celebração das disciplinas espirituais e falamos sobre o jejum. É uma disciplina, uma prática que praticamente inexiste. E as pessoas questionam, por que fazer jejum? Quando perguntam dessa forma, é porque não conhecem a palavra. E Neemias, por conta da sua tristeza e do desejo de receber uma resposta de Deus, ele se põe em oração, ele se recolhe em oração e também em jejum. Irmãos, quando nós falamos, pregamos, ensinamos, comentamos e falamos entre os irmãos sobre a eficácia e a necessidade da oração, algumas pessoas não compreendem, não levam a sério. Nós somos movidos à oração. Para entendermos se Deus quer algo de nós, é necessária a oração. Para entendermos se Deus está nos levando para determinado caminho, precisamos da oração. Para buscar o favor de Deus, precisamos da oração.
E nós, eu não vou nem falar culturalmente, mas o povo cristão contemporâneo é um povo que praticamente não ora mais. Salvo as exceções, existem as exceções. E o que Deus quer, ao insistir que nós devemos meditar sobre a perseverança na fé, uma das coisas que Deus ele quer de nós é que oremos mais. Pela igreja, pela tua família, pelo teu trabalho, seja o que for, tudo você coloque em oração diante do Senhor. E não só orar 1 dia, 2 dias, mas perseverar nessa oração. Buscar a face de Deus. Calvino fala nas Institutas, quando ele vai falar sobre a oração, que Deus ele quer ser incomodado pelas nossas orações. Já viu isso? Alguém falar para você tem como você ligar para mim 3 horas da manhã? Para a gente conversar? Tem como você ligar para mim na hora do meu almoço, do trabalho? Eu tenho 30 minutos de almoço, mas eu quero que você liga para mim para a gente conversar. Ninguém faz isso. Né? Deus, ele abre todos os caminhos e todas as portas para que nós possamos incomodá-lo através das nossas orações, clamar por ele. Busquem-me e vocês me acharão. É Deus falando. Deus não foge de nós. Somos nós que não buscamos ele. Deus não brinca de esconde-esconde. Somos nós que nos escondemos dele. E um grande homem da fé, um grande herói da fé, o primeiro passo para uma grande obra que está marcada, profetizada muito anteriormente, começa com oração. Essa é uma grande lição para nós, porque eu vou falar culturalmente. Culturalmente, nós não gostamos de orar, de nos concentrar. Diferente dos orientais. Param, meditam, respiram fundo, fica lá parado não sei quantas horas lá. Agora, espiritualmente dizendo, a verdade é que, sabendo que ao orarmos e ao buscarmos a Deus, o encontraremos, ele nos responderá. A nossa própria carne e o nosso inimigo, o inimigo da nossa fé e da igreja, fazem e usam de todos os meios e formas para que nós não tenhamos tempo nem vontade de orar. Ele faz de tudo para que você não tenha tempo para orar, para que você encontre outra coisa. Fique no celular, fique assistindo TV, vai na academia, vai no fazer caminhada, vai ficar conversando na rua, faça tudo, mas não ore. A oração, ela faz tremer o reino das trevas. A oração faz com que Deus nos responda. E a oração faz com que nós cheguemos à vitória. Faz com que conquistemos, pela graça, as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Tudo começa com a oração. Se nós não oramos, ou levamos uma vida de oração displicente, nós vamos bater cabeça a todo tempo. Vamos tentar acertar a todo tempo, mas não vamos acertar nunca. Vamos patinar. Vamos dar marcha ré. E nunca vamos experimentar coisas que Deus tem guardado para nós, que se consegue somente por meio da oração. Invoque-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas ocultas e que não sabes. A questão, quando o Hernandes Dias Lopes foi na Coreia do Sul, creio eu, e perguntou para os pastores que oram lá a partir das 4 da manhã, as igrejas abrem as portas às 4 da manhã para oração.
Não é para projeto, não é para futebol, não é para nada. É oração. E quando o Hernandes perguntou para eles e disse assim, mas isso não é algo cultural de vocês orientais? E o pastor disse, não, isso é questão de prioridade. Para nós a oração é prioridade. E as igrejas mais vivas, sadias e fortes estão na Coreia do Sul. As menores têm mais de 1.000 membros, as mais simples, fracas. As menores têm mais de 1.000 membros. E conversões. Muitas conversões. O que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje, agora, é necessário que você persevere na oração. Ai, está tão difícil, eu vou deixar de orar porque eu estou tão desanimado. Perdeu. Regrediu. Picou o fumo, como diz o pastor. Um pastor. Não devemos esmorecer jamais. Jamais de buscar ao Senhor. Cantamos agora aqui uma música que eu pedi, né, o Paulinho? Que cantamos de manhã. E ela tem uma mensagem muito clara, ela tem uma mensagem que mexe muito conosco. Não importa as circunstâncias. Eu não me guio por vista. Eu me alegro e espero no Senhor. Ainda que os montes se lancem ao mar. É a oração de Abacuque. Parte da oração de Abacuque que está aqui. Deus quer que nós oremos, irmãos, por coisas que estão para acontecer, por coisas que nós precisamos, e Ele quer que nós oremos por coisas que vão acontecer em nossa família e nessa igreja daqui 100 anos. Quando nenhum de nós estaremos mais aqui. Mas Ele quer que nós intercedamos. Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós entreguemos a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso choro. Ele quer ouvir a nossa oração. E mais do que isso, Ele quer nos responder. Seguindo, algo interessante, muito importante que nós vamos aprender aqui com Neemias. Reparem na oração dele, o teor da oração dele. A oração vai do verso 5 até o verso 11. E nós vamos aprender muito aqui. A oração de Neemias é o seguinte, ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, Senhor, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, entenderam? Temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra o Senhor. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam espalhados pela extremidade do céu, de onde estiverem, os trarei para o lugar que tenho escolhido. Estes, Neemias diz: Senhor, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu poder, com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante a esse nome. Qual é o tipo da oração que Deus ouve? Qual é o tipo da oração que Deus responde? Se perguntarmos de uma forma genérica, tem formas de orar? Tem um jeito certo de orar? Os menos instruídos, os tolos, os incultos e aqueles que não conhecem a palavra e a ignoram, dizem assim: não, você ora de qualquer jeito, o importante é o coração. Hoje nós vimos na lição sobre adoração que não basta ter boas intenções. Deus exige as coisas da forma que Ele determinou. E Ele não abre mão disso. Ele não negocia isso. Sim, tem uma forma certa de orar. Tem uma forma certa de se dirigir a Deus. Tem um jeito. E tudo isso está na palavra. E tudo isso nós vamos ver em pessoas como Abraão, nós vamos ver em pessoas como Moisés, nós vamos ver em pessoas como Elias, nós vamos ver em pessoas como Neemias, como Davi. Como que eu oro? Como que se deve orar? Para começar, você tem que ser perseverante, senão você não vai orar nunca. Senão você vai orar, se Deus não responder, você vai desistir. Senão você vai querer orar e vai tocar o seu celular, vai fazer o barulho lá, e você vai largar a oração para atender o seu celular, para ver a mensagem do WhatsApp. Você vai ver a notícia que está acontecendo. Olha, aconteceu alguma coisa lá, deixa eu ver que aquilo depois eu oro. Se você for deixar, vou orar à noite, você vai dormir. Falta perseverança na oração. Falta desejo. Falta amor. Falta aquele desejo de alcançar um alvo. A oração nos leva a um alvo. A oração não é em vão. Não é? Conheço uma pessoa, por isso que eu não oro mais. Uma pessoa que orou pelo filho a vida toda, e essa pessoa morreu e o filho não voltou para a igreja. Mas quem disse que Deus ia esperar que Deus ia trazer o filho quando ela estivesse viva? Muitas pessoas têm a oração respondida depois que morre. Muitas mães que oram pelos filhos morrem sem ver os seus filhos na igreja, mas no tempo determinado, conforme aprouver a Deus, ele volta, porque Deus é fiel para atender a oração de uma pessoa fiel, sincera e verdadeira. Perseverança. Força de vontade. Buscar ainda que você não tenha nada de concreto. Ainda que você não veja nada. Pensa na primeira pessoa que chegou para pregar o Evangelho em Sorocaba. O que passava pela mente dessa pessoa? Sabe qual foi o maior desafio dessa pessoa? Conhece um pouco da história do presbiterianismo, protestantismo em Sorocaba? O maior desafio foi a Igreja Católica, porque os católicos perseguiam os protestantes aqui. Ainda era uma época em que havia uma intolerância muito grande dos católicos com relação aos protestantes. Havia boicote. Havia invasão dentro das igrejas protestantes para jogar os bancos fora. Não aceitavam no hospital, na Santa Casa de Misericórdia. É por isso que foi criado o hospital evangélico para atender os protestantes. E talvez a pessoa que chegou aqui, era tudo mato, e viu isso, se ela pensasse como muitas vezes nós pensamos, eu vou voltar para minha casa, isso aqui não vai dar nada não, tem muita dificuldade aqui, tem perseguição, a gente não tem nem igreja para fazer. Quando a gente tem
Um culto a turma invade para jogar nosso banco no rio para queimar, jogar no rio e também para queimar, né? Não, irmãos. Nós aqui, ó, que estamos aqui hoje, todos aqueles que estão nas igrejas agora reunidos em Sorocaba, não interessa onde, são fruto da perseverança na fé de homens e mulheres de Deus. Visionários da fé. Aquelas pessoas que a gente olha a foto, preto e branco, chapéu, terno, sapato, andava a cavalo quando tinha cavalo. Elas foram perseverantes no trabalho. Não vamos desistir, vamos continuar nos reunindo. E foram se reunindo em suas casas, nas casas, iam nas casas, continuavam orando. Escola dominical, ensino da palavra. E Deus foi fazendo a obra. E Deus foi fazendo a obra. E hoje aqui, 2023, está uma cidade repleta de igrejas. Repleta de crentes. Nem todos são, mas repleta de crentes. Uma cidade que conhece a palavra de Deus, porque lá atrás tinham pessoas que não desistiram de acreditar, de trabalhar e de orar para que o evangelho se propagasse em Sorocaba. E aí começou a plantação de igrejas. E a primeira igreja de Sorocaba, qual que foi? A igreja que está na rua Santa Clara. Igreja Presbiteriana do Brasil, que está na rua Santa Clara, o novo templo, e o templo antigo de 1800, não sei nem quanto. Está na rua de baixo, perto do INSS, do mesmo jeitinho que era. 150 anos, né? Eu acho que tem 150 anos essa igreja. A IPI chegou aqui, se reuniu nas casas de pessoas na rua Coronel Cavalheiros. Não passava carro e moto igual tem aqui, passava cavalo. Era terra. Não tinha nada. E eles estavam lá, reunidos, e orando, e passando para os filhos, e acreditando, e ensinando. Hoje, Sorocaba é uma das cidades, creio eu, que mais evangélicas que deve ter no estado de São Paulo. Fruto de trabalho de pessoas que creram. Agora chegou a minha e a sua vez de trabalhar, de sermos visionários, de sermos perseverantes, para que essa fé pura e verdadeira ela seja passada para as próximas gerações. E essa igreja e os crentes dessa cidade continuem sendo servos fiéis a Jesus Cristo. Crentes de verdade. Depende de cada um de nós. Começamos pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa igreja, trabalho, e assim vai o testemunho. E Neemias começa, no meio a grandes dificuldades, e a oração deles, irmãos, tem um teor tão bonito, tão lindo, e ele começa dizendo assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, e que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles com os quais se temem e guardam seus mandamentos. Sabe o que isso mostra para nós? A atitude de um verdadeiro adorador. Uma pessoa que não está escrevendo uma oração para recitar na igreja. Ele está falando lá no recôndito do seu quarto. E ele estende as suas mãos a Deus. Ainda que Jerusalém estivesse totalmente destruída e miserável, pagando por um grande pecado do povo, ele se dirige a Deus e diz: o Senhor é grande, o Senhor é um Deus temível, o Senhor é um Deus fiel, porque ele diz aqui que guarda a aliança e a misericórdia. Diferente, muito diferente de muitos de nós, que muitas vezes queremos brigar com Deus, fazer chantagem com Deus.
Só porque o Senhor não atendeu a minha oração, eu não vou na igreja hoje. Só porque eu não consegui isso, eu vou deixar de ir à igreja. Olha, Senhor, eu não vou mais na igreja porque eu não entendo muita coisa que acontece. Eu não entendo a fome, eu não entendo a morte das pessoas. Jesus, ele ensinou que o caminho que leva à salvação, ele é estreito, né? Ele é cheio de dificuldades. Em toda e qualquer situação, Deus será sempre santo, misericordioso, poderoso, temível e fiel. Não importa se eu estou aqui hoje ou se eu estiver amanhã para morrer em uma UTI. Deus sempre será santo, poderoso, misericordioso, fiel. Neemias levou isso em consideração. E tem mais. Ele vai adiante e diz assim: olha, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à minha oração. Isso é um pedido de socorro. É quando você chega para alguém e fala assim: tem como me escutar? Eu preciso falar com você. É Neemias: Senhor, por favor, escute a minha oração. Isso é interessante. Que vai contra a ideia de muitos calvinistas que tem na igreja presbiteriana, né? Que fala assim: não, Deus já sabe tudo o que eu preciso, não precisa orar, não precisa buscar. Por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo, se já está tudo determinado? É um nível de cabeça dura assim que, olha, mas nem com dinamite quebra uma cabeça dessa. É uma ignorância que extrapola a estratosfera, vai embora. Esse é o perigo da religiosidade, das pessoas que estão firmadas em doutrinas baseadas na teologia sistemática e não no testemunho bíblico. E na Bíblia nós aprendemos que devemos buscar a Deus e orar a todo tempo. E Neemias diz: Senhor, por favor, ouve a minha oração. E ele segue e diz: olha, Senhor, nós erramos. Eu e a casa de meu pai, todos nós erramos. Por isso nós estamos nessa situação. Sabe aquele negócio que existe muito? De quem é a culpa? Oh, mas quem é o culpado disso? Isso é normal nós fazermos, né? Mas não é cristão. Olha, aconteceu uma coisa, mas quem que é o responsável? Quem que é o culpado? E Neemias, se ele tivesse um coração religioso duro, amargurado, ele jamais ia dizer isso na oração: temos errado, temos pecado. Na verdade, era muito provável que ele nem orasse. Eu não vou orar por esse povo que errou, erraram lá atrás, e por causa deles eu estou pagando, eu estou errando. Essas são obras da carne. Uma pessoa convertida de verdade, ela jamais vai agir e vai pensar de uma forma dessa. Então, Neemias, ele diz assim: Senhor, todos nós erramos. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Percebe? Uma pessoa diferenciada, como ela é? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, como ela é? Ele não apontou o dedo. Olha, Senhor, aquele povo que está em Jerusalém, eles merecem mesmo aquilo. Mas, olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor tivesse misericórdia deles. Não. Ele ora e diz assim: temos cometido pecados contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E ele continua e diz: nós fomos corruptos, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, e nem os juízos que ordenastes a Moisés. Vocês percebem que a mudança, o primeiro passo
para a reconstrução, para o recomeço, começa com uma oração de uma pessoa com o coração quebrantado, realmente quebrantado. De uma pessoa que sabe reconhecer o erro, mas não sabe apontar o dedo. Nas entrelinhas ele disse: todos nós somos sujos, Senhor. Todos nós falhamos. Esse é um costume, esse vício de buscar culpados e colocar a culpa em algumas pessoas, ele é um costume que fecha as portas do céu para nós. Porque ao imputar a culpa em alguém, eu estou nas entrelinhas dizendo que eu sou perfeito e não erro. É diferente corrigir. É necessário corrigir. Mas essa caça às bruxas que acontece, em empresa acontece muito, mas infelizmente acontece em igreja também. Esse negócio de apontar o dedo, de jogar toda uma responsabilidade de um fato ocorrido nas costas de uma só pessoa, isso não provém de Deus, não é uma direção dada pelo Espírito Santo. Se um erra, todos nós erramos. Se um acerta, todos nós acertamos. E a glória disso sempre irá para o Senhor, o nosso Deus. Neemias, ele está ensinando uma outra lição para nós, irmãos. Uma lição importante que abre as portas dos céus para nós. Confissão de pecados. Dar nome aos pecados. Neemias deu nome, não deu? Fomos corruptos. Abandonamos os teus estatutos. Não guardamos nada do que o Senhor mandou. Reconhecer. Chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou esse trapo de imundícia mesmo que está aqui diante do Senhor. Aliás, a própria palavra diz que nós somos trapos de imundícia. Que mérito nós temos diante do Senhor, senão o direito de confessarmos os nossos pecados para alcançarmos o perdão prometido por Deus e conquistado por Jesus Cristo, o qual Deus não nega para ninguém, daqueles que se arrependem. O que faremos? Falaram para Pedro em Atos. Pedro, que negócio que está acontecendo? Tinha descido o Espírito Santo. Nossa, quanto poder! O que está acontecendo? Pedro, o que a gente precisa fazer, Pedro? Ele diz: arrependei-vos e seja cada um de vocês perdoados. Arrepender do mal praticado, arrepender do desvio, arrepender da falta de amor, arrepender do erro, seja lá qual for, reconhecer e dizer: olha, Senhor, se tudo isso aconteceu, Neemias, aconteceu porque aconteceu, é porque eu também tenho parcela de culpa nisso. Ele podia dar nomes, não podia? Ele não deu nomes. Ele entendia que todo o povo necessitava de perdão, de misericórdia e da graça de Deus sobre a sua vida. Mas tem outra lição aqui, irmãos, muito importante para nós, que Neemias quer também nos ensinar. Neemias, ele diz assim: não guardamos os estatutos e os mandamentos que ordenasse a Moisés. Sabe o que isso significa? Significa que Neemias, ele tinha profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele conhecia a lei. Ele conhecia o passado. Ele conhecia a história. E essa sabedoria, ela está na oração dele. Uma oração bem feita é uma oração de quem conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não vai orar direito, não. Vai falar abobrinha. Vai pecar.
sem querer, mas vai. Neemias era um homem versado na palavra de Deus. Por isso Deus o usou. O que eu quero dizer para você, e nós aqui trabalhamos muito nisso, você precisa ler, conhecer e entender a Bíblia. É pela Bíblia que nós conhecemos os caminhos e a vontade de Deus. É através da Bíblia que nós entendemos como nós devemos orar. O que fazer, o que não fazer, o que Deus fez, o que Deus não fez. Tem gente que fala, não aqui, lógico, né? Olha, assim como diz a palavra, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Mas isso não está na Bíblia. É um dito popular, mas não está na Bíblia. E vai falar para as pessoas. Mostra para mim onde que está. Onde está isso daí. Isso envergonha, né? Isso envergonha a igreja, isso envergonha a Deus, o Espírito Santo. Tudo que nós fazemos deve ser feito com conhecimento, sem emoção. Deixa a emoção para outra hora. Tudo que nós fazemos é com conhecimento e com razão, dirigidos pelo Espírito Santo, que inclusive é um espírito racional. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Verso 11. A oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E ele diz assim: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nós vamos ver isso domingo que vem. Estou terminando. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Mas o que Neemias está pedindo aqui, que Deus abrisse as portas para que ele conversasse com o rei. E ele era com o rei. Mas ele reconhece em tudo a soberana e boa vontade de Deus. E reconhece que dele, por ele mesmo, ele não pode fazer nada e alcançar coisa alguma. Senhor, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê. Paulo, em Colossenses 4:3, ele pede oração para aqueles que não acreditam. O próprio Paulo, ele pede oração. Vamos ver qual que é o teor da oração que ele pede? Colossenses 4, verso 3. Aliás, eu vou ler para vocês o verso 2 e 3, capítulo 4 de Colossenses, verso 2 e 3. Ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Sabe o que Paulo está pedindo aqui? Vocês viram só? Orem para que Deus abra as portas para eu pregar. Paulo estava reconhecendo que se não for pela oração dos santos, ele não iria conseguir desenvolver o seu ministério. O seu ministério era movido à oração, à intercessão. A sua vida era movida à oração, à intercessão, à perseverança, porque ele foi perseguido. E hoje, irmãos, o que Deus tem para nos mostrar é que nós tenhamos bom ânimo. Insistamos na oração. Busquemos a tempo e a fora de tempo.
Coloque na sua agenda a oração. Não seja displicente. Vai depender de você. Não ponha a culpa no teu trabalho. Não ponha a culpa na sua casa. Não ponha a culpa na tua família. Não ponha a culpa no Bolsonaro, no Lula. Não ponha a culpa em ninguém. A responsabilidade é tua. Totalmente tua. De buscar ao Senhor. E há uma recompensa tão grande. Não é troca. A recompensa de ser achado. De acharmos a Deus. E Ele diz, serei achado de vós. Anunciarei a vocês coisas grandes, ocultas e que não sabem. Lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a sua terra. Se nós não aprendermos essa lição da perseverança na oração, nós nunca vamos sair do estágio ao qual nós estamos. A verdade é que nós vamos regredir. E aí, meus irmãos, como Deus vai usar uma pessoa que não se faz capaz para ser usada pelo Senhor? Tome como exemplo na sua vida Neemias. Notícias ruins. Não, notícias ruins. Ficou abatido o cara. A princípio ele não sabia o que poderia fazer. Mas o que ele fez? Buscou ao Senhor. Orou, jejuou, clamou, pediu perdão pelos seus pecados. E nunca esqueceu da lei do Senhor. O Salmo 1 diz que aquele que guarda a lei do Senhor é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que tudo o que faz prospera. Seja forte, seja perseverante. Nunca se permita desanimar. Nunca se permita ser levado pela indolência, preguiça, displicência. Se você é crente, entendeu que Jesus Cristo te chamou, é porque Ele tem também um propósito para a tua vida. Sem oração você nunca vai descobrir isso. Sem conhecimento da palavra, o Senhor não pode usar você. Você pode até querer ajudar ao Senhor, mas você vai ser um desastre. Vai querer ajudar, mas vai atrapalhar. Firmes, fortes, perseverantes, animados pelo Espírito e orando a todo tempo. Ore na sua casa. Ore com os filhos. Sai para caminhar, para um tempo e ora. Ora de madrugada, se você quiser. Tem gente que fica de madrugada para assistir jogo de futebol, assistir filme que vai passar de madrugada na Netflix. Por que não pode orar? Né? Ore. Ore. E todos nós seremos abençoados. E é glória em glória, glória em glória. Deus está dizendo isso para nós, porque Ele tem mais para nós aqui. Só que Ele não vai dar, se nós não estivermos preparados e não o obedecermos. Força, humildade, submeta-se ao Senhor. E tenha o Espírito no seu coração, da comunhão, porque nós fomos chamados para caminharmos juntos com o Senhor.